Bom, então eu intitulei a minha apresentação de modos de fazer ver em educação, análise de fontes textuais, né? Então, como eu já havia comentado antes, esse texto foi produzido entre o momento da minha qualificação de doutorado e o final da tese. Foi nesse meio tempo aí que estava sendo organizado um livro sobre metodologias de pesquisa, né? Deixa eu ver se eu acho o livro aqui para mostrar para vocês a capa. Está aqui. É esse livro aqui, né? Ele foi editado pela editora da Federal do Alagoas, pela UFAL, né? É um livro que, enfim, né, circulou pouco o livro entre nós, porque era um livro que foi publicado pela UFAL e era mais caro a gente pagar o frete do livro que o próprio livro naquela época, e aí, no fim, a gente acabou tendo poucas cópias aqui circulando entre nós. Mas esse meu texto, em especial, eu escaneei, eu digitalizei, e ele foi circulou bastante, né? Então, esse texto, ele basicamente vai falar um pouco de como é que eu lidei com o meu material empírico do meu doutorado, né? E eu vou contar um pouquinho a história dele, né, antes de falar exatamente da metodologia, porque eu acho também entender um pouquinho como é que ele vai sendo produzido, eu acho que pode ser interessante para quem está fazendo as suas próprias pesquisas nesse momento, né? Então, modos de fazer ver em educação, né? Eu já estou falando isso, que não existe uma naturalidade, é um modo de fazer ver, né? Ou seja, a nossa pesquisa não vai revelar verdades, mas ela vai iluminar de alguma maneira, colocar luz sobre os documentos, né? Quando a gente trabalha a partir da perspectiva Foucaultiana, né? Então, vocês devem ter visto que esse livro fala bastante em Foucault, porque é o autor que eu utilizei, né, como referência principal na minha tese, e utilizo até hoje, né? Quando a gente fala a partir de Foucault, ele vai dizer que a gente deve tratar os textos não como documentos, mas como monumentos. O que ele quer dizer quando ele fala em monumentos, né? O monumento é aquilo que eu vejo por fora, que eu vejo na sua exterioridade, né? Então, quando eu trato meus documentos como monumentos, eu não vou tentar entender a lógica interna deles, eu não vou procurar saber se eles revelam uma verdade, né? Mas eu vou tentar entender externamente como é que foi possível de se constituir, né? Então, é uma análise, como ele chama, uma análise monumental, uma análise de um monumento, e ao mesmo tempo o monumento se comunica com o seu entorno. Então, quando eu vou olhar o meu objeto de pesquisa, né, tanto a partir de um referencial Foucaultiano, como a partir de referenciais mais clássicos dos estudos culturais, eles sempre estão conectados com o seu tempo, com o seu espaço, né? Portanto, para eu entender alguma coisa, não basta eu olhar para o meu objeto, eu tenho que olhar aquilo que cerca o meu objeto. Então, essa é a ideia um pouco de monumento. Então, modos de fazer ver não vou extrair verdades que já estavam lá no meu material empírico, mas eu vou lançar um determinado olhar para ele, uma determinada mirada, ou como dizem alguns filósofos, eu vou fazer o gesto filosófico, né? O gesto filosófico é o gesto de pensar esses documentos, né? Então, é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje, análise de fontes textuais. Então, eu escolhi para esse texto uma epígrafe que eu tirei do livro Alice no País das Maravilhas, que eu gosto muito desse livro, né? E essa epígrafe eu vou ler para vocês para a gente pensar um pouco junto essas questões da pesquisa. O senhor poderia me dizer, por favor, qual o caminho que devo tomar para sair daqui? Isso depende muito de para onde você quer ir, respondeu o gato. Não me importo muito para onde, retrucou Alice. Então não importa o caminho que você escolha, contando que dê em algum lugar. Você pode ter certeza que vai chegar se você caminhar bastante. Então eu acho que um pouco isso fala das nossas pesquisas, né? Eu não me importo muito para onde, contando que dê em algum lugar. Eu acho que quando a gente começa uma tese, é um pouco isso, sabe? Que a gente vai se lançando num caminho que a gente não sabe muito bem aonde vai dar. A gente sabe que a gente quer chegar em algum lugar. E é um pouco dessa instabilidade que a gente tem dentro do nosso campo que eu venho falando por aqui, né? Mas a gente sabe que a gente vai precisar caminhar bastante, isso é certo. Seja uma tese, seja uma dissertação, enfim, todo o trabalho de pesquisa que se faz nesse campo dos estudos culturais pós-estruturalistas,
e dos estudos Foucaultianos, nesse sentido, eles convergem. A gente não conhece muito bem aonde a gente vai chegar, né? Porque aquilo que você já deve ter ouvido, o caminho se faz no caminhar, né? Todas essas questões que a gente vem sempre discutindo com vocês. E aqui, então, eu uso essa figura da Alice, né? Que não importa o caminho que você escolha, mas você pode ter certeza que vai chegar, mas vai ter que caminhar bastante, né? Bom, eu optei, então, para fazer a apresentação, eu vou tirar alguns excertos do texto e vou fazendo comentários, pessoal. Se houver algum ponto do texto que vocês marcaram, que não ficou muito claro e que eu não acabe não abordando tão diretamente aqui, tudo bem, vocês podem parar, pessoal, vocês me falem, podem abrir o microfone quando precisar, fazer comentários, fazer perguntas, né? Fiquem bem à vontade, tá? Mas eu tirei alguns excertos que me pareceram mais importantes, e a gente vai, então, falando um pouquinho sobre eles. Começo falando da minha trajetória, né? Eu acho que vocês, boa parte de vocês, pelo menos, já sabe que eu sou graduada em Engenharia Civil e mestre em Engenharia Civil, né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre esse deslocamento. Eu gosto de trazer isso porque eu sei que uma parte, pelo menos, de vocês também está num processo assim, né? Tem gente que veio da administração, tem gente que veio do design, tem gente que vem da comunicação, enfim, tem gente que vem de campos relativamente distantes da área de educação e da área das humanidades, né? Então, só para dizer que isso é um processo de transição que não é muito fácil, que é um tanto quanto doloroso quando a gente começa esse caminho, né? Então, pensei, então, como tudo seria fácil para determinar a pesquisa. Claro, fazer a pesquisa não é fácil, mas determinar a pesquisa, quando a gente está trabalhando numa área dura, é muito fácil, há alguns anos atrás. Quando ainda desenvolvia pesquisas no campo da engenharia, mais precisamente da área conhecida como mecânica computacional. Desde o início de um trabalho, havia um problema bem delineado e um método seguro para realizarmos a investigação proposta. Já no anteprojeto, a metodologia estava posta e mantinha-se praticamente invariável até o término do trabalho. Ou seja, quando eu estou trabalhando com uma área mais dura, o meu problema não é determinar a minha questão de pesquisa, a minha metodologia, meu problema é fazer, aí a coisa realmente se torna complicada. Mas a gente já sabe desde o começo, a minha dissertação é pesquisar como se dá o processo de... por exemplo, né, de processo viscoelástico em pontos de avanço sucessivo, foi a minha dissertação de mestrado. Mas estava posto no primeiro dia que eu cheguei lá, e aí eu ia trabalhar com um método incremental, ponto, tá? Claro, depois eu tive que desenvolver a pesquisa, mas isso não era um problema para mim. Ninguém entra ninguém, né? Não sei se ninguém, mas as pessoas não costumam entrar nessas áreas mais duras pensando, o que eu vou pesquisar? Não, já está posto o que a gente vai pesquisar lá no início, normalmente até é o próprio orientador que diz, não, tu vai fazer tal projeto de pesquisa, tu diz, ok, eu vou fazer tal projeto de pesquisa, porque assim, isso é útil, isso está dentro da linha, tá? Então, esse foi o primeiro estranhamento, né? Pensava que os problemas estavam no mundo, esperando que alguém se propusesse a pesquisar uma solução para eles. Entendia que existiam respostas pré-existentes ao próprio trabalho de pesquisa, que só eram conhecidas porque ninguém as encontrara. O método para encontrar as respostas estaria baseado em princípios científicos, determinando uma solução cientificamente comprovada e, por conseguinte, verdadeira. Então, aqui a gente vai... O que eu venho trazendo? A noção de o que é uma pesquisa dentro de uma área mais positivista, né? Essa ideia de verdade é bastante importante. Eu acho que essa ideia de verdade é um deslocamento muito importante do nosso olhar. Quando a gente está dentro da grande ciência, the big science, como alguns dizem, né, que são as ciências mais duras, né, a gente tem uma ideia que existe uma verdade a ser descoberta. Descoberta é isso, é tirar a coberta de cima. Então, eu faço uma pesquisa para descobrir a verdade, né? Aqui a gente está pensando de outra maneira. Não é que não exista uma noção de verdade para nós, mas a verdade não é algo que já está no mundo, mas é algo que a gente produz com as nossas práticas. Então, isso muda tudo. Nossa,
Eu que vinha, na verdade, eu cheguei até a começar o doutorado em mecânica computacional, né? Depois eu acabei desistindo porque estava um pouco cansada daquela vida, né? E aí, então, eu que passei tantos anos pensando de uma maneira tão dura, né, em descobrir a verdade, quando eu comecei a ler Michel Foucault, quando eu comecei a ter contato com essa área, foi bastante difícil para mim, né? Foi um verdadeiro choque, né? Como que não existe verdade, que a verdade não está no mundo, que eu não descubro a verdade? Isso ali foi assim, não foi muito fácil de eu aceitar no primeiro momento. Então, assim, quem tem esses estranhamentos, né, não se preocupe, né? Isso é parte do nosso processo, porque a gente vem não só das ciências duras, mas da sociedade em geral, né, da própria religião, né? A verdade está aí no mundo, né? Conheceis a verdade, ela vos libertará. Né? Tem um ministro nosso que gosta, um presidente também gosta muito dessa frase, né? Porque a verdade, nesse caso, ela já está lá no mundo, ela só tem que ser descoberta, conhecida. Né? Aqui vai ser diferente, não é que não exista a verdade, né? O próprio Michel Foucault, uma vez numa entrevista, ele disse: alguns dizem que eu não acredito na verdade. Não, nada mais distante da realidade, alguma coisa assim, ele diz. Eu seria um tolo se eu não acreditasse na verdade, pois ela tem efeitos profundos, importantes no nosso mundo, né? Ou seja, a verdade não é algo dado, mas a produção de verdade, ela constitui a nossa realidade, ela constitui a nossa visão de mundo. A partir da leitura da obra de Michel Foucault, essas certezas começaram a ruir. Comecei a perceber que o mundo não está povoado de questões e respostas ocultas em cantinhos, aguardando para serem descobertas, e que a verdade é uma invenção que já ninguém lembra quando foi inventada. Na verdade é que eu não dei os créditos, mas isso aqui eu estava parafraseando Nietzsche aqui ficou, devia ter posto a referência e ficou faltando. Então, assim, ó, neste momento eu vou começar a ler o primeiro livro do Foucault que eu li foi Vigiar e Punir, né? E aí eu comecei a... Primeiro eu desenvolvi um relacionamento de amor e ódio com esse livro no primeiro momento. Eu levei uns 6 meses para ler o livro, porque eu li um pedaço, eu parava, eu achava que eu não estava gostando, depois eu achava que eu estava gostando. Então, foi um processo lento, assim, de pensar de outro modo. Né? Então, à medida que eu avançava nas leituras, eu começava a realmente ficar mais certa que aquele caminho era bom para mim, que eu queria seguir por ali, mas não foi tranquilo no primeiro momento, né? Não foi amor à primeira vista, assim. A coisa teve que ser uma conquista ali, né? Porque foi difícil no início. O encontro com a obra de Michel Foucault foi para mim inicialmente um motivo de desconforto e de desassossego. Contudo, gradativamente fui percebendo as potencialidades novas que se abriam a partir dessa perspectiva. Ainda que meu sossego eu jamais tenha recuperado, não recuperei até hoje, né? Quando a gente trabalha com Foucault, a gente costuma dizer que a gente anda no fio da navalha. Né? O que é andar no fio da navalha? Né? É sempre na incerteza, né? Aquela tranquilidade do método feito, das coisas prontas, fica bem mais difícil. Mesmo dentro da área de ciências humanas, né? Quando a gente tem, por exemplo, uma abordagem marxista, uma abordagem mais crítica, o mundo está muito bem delineado nesse caso, né? A gente sabe quem são, como eu sempre brinco, a gente sabe quem são os mocinhos, quem são os bandidos, né? Quando a gente trabalha com Foucault, se atrapalha um pouco. A gente vai pensar que cada objeto, cada movimento tem que ser repensado e não existe um delineamento geral das nossas certezas e da nossa sociedade, né? Ao mesmo tempo, eu acho que talvez alguns de vocês, principalmente quem está fazendo doutorado e fez mestrado aqui conosco, que nem o Otoniel aqui, né? Eu acho que a gente tem aquela sensação que nunca mais a gente vai conseguir ver nada com um olhar inocente, né? A gente vê um filme, a gente lê uma reportagem, a gente ouve uma música e a gente tem que problematizar, né? Como disse uma amiga minha há uns tempos atrás, meio brincando, meio séria, né? Ela disse: nossa, cara, a gente diz para ti bom dia e tu diz só um pouquinho, vamos pensar um pouquinho como que é isso, o que é dia, o que é bom, o que se considera como bom. Ela disse: tu problematiza até o bom dia. Eu disse: pois é, mais ou menos assim, né? A gente se torna
enfim, um pouco chato às vezes para as pessoas que estão de fora, né? Mas de qualquer maneira, o que eu quero dizer? Brincando, assim, mas estou falando sério, porque a gente tem nessa perspectiva essa ideia de que o mundo não está aí, né, dado, que não existe nada que seja natural no mundo e que a gente sempre tem que, pode pelo menos problematizar as práticas que nos cercam, né? E isso, num primeiro momento, é uma prática que está relacionada à nossa pesquisa, uma prática profissional, mas gradativamente, quem continua dentro desse caminho, vai incorporando isso, né? E se torna impossível a gente realmente olhar algo sem pensar nesse horário problematizador, né? Ou seja, sossego a gente não tem mais, né? A gente sempre está desassossegado, o que não é exatamente ruim, mas pensando com Foucault, pode ser perigoso, né? Foucault tem uma frase que eu gosto, que nem tudo é ruim, mas tudo é perigoso. E aí, então, a gente entra um pouco no texto, porque o texto vai se dividir na primeira parte, um pouco situando a pesquisadora, né? Numa segunda parte, uma discussão mais teórica sobre a questão de verdade e discurso, e finaliza realmente com os procedimentos mais metodológicos, assim, mais duros, assim, né, o texto. Então, para Foucault, existem duas histórias da verdade. A primeira é uma história interna, mostrando uma verdade que se corrige e que está inserida num processo progressivo de aperfeiçoamento, conforme aparece na história da ciência. A segunda é uma história que toma a verdade em sua exterioridade, procurando compreender a sua formação, quais as regras que definem num determinado momento e como as práticas sociais tornam possível a invenção de determinados regimes de verdade. Ou seja, quais as condições que tornam possível um discurso ser enunciado e considerado verdadeiro num determinado contexto social. Então, é aquilo que eu falava ainda há pouco sobre a verdade, né? Se existe uma ideia de verdade como algo dado e natural, essa ideia perpassa toda a filosofia ocidental, pelo menos desde a antiguidade, perpassa também as questões do cristianismo. A partir dessa vertente pós-estruturalista, né, a gente pode pensar que Wittgenstein, de quem eu falo um pouco mais adiante no texto, justamente a partir daí, ou melhor, já em Nietzsche a gente já tem essa ideia de verdade como sendo constituída por práticas. Então, ela é verdade, é uma história que toma a verdade em sua exterioridade. Então, o que eu falei ainda há pouco, né, a noção do monumento, o monumento é visto por fora. Portanto, essa história da verdade em sua exterioridade é essa história que pensa a verdade como monumentos do seu tempo, procurando compreender sua formação, quais as regras que a definem em determinado momento, e quais as práticas sociais que tornam possível a invenção de determinados regimes de verdade. Eu acho que isso é bastante importante, porque essas são as chamadas condições de emergência. E boa parte das pesquisas que a gente faz, principalmente no campo Foucaultiano, é pensar o que tornou possível, quais as condições de emergência. Então, na minha tese, por exemplo, minha preocupação era o que tornou possível pensar a educação à distância num determinado momento, né, e a sua disseminação, né, o que tornou possível, por exemplo, a própria invenção da internet, né, porque a invenção da internet, claro que a gente tem uma história científica ali, mas ela também tem uma história que se apoia em determinadas condições socioculturais. Então, é por aí que a gente vai pensar um pouco a verdade. Algo é verdadeiro ou falso dentro de um determinado regime de verdade. Ser verdadeiro ou ser falso não é algo que está no objeto, mas está nas relações que se travam em torno do objeto. Então, quando eu vou pensar, sei lá, um enunciado muito comum na área da educação, né? Então, vamos pensar, agora a gente teve a educação remota durante esses tempos, né? Então vamos pensar que um enunciado muito comum é necessário que as escolas não parem, e para isso vamos utilizar ferramentas digitais para continuar o processo de escolarização. Por exemplo, é uma verdade que se constituiu a partir de 2020, né? Isso não é verdadeiro por si,
mas é verdadeiro porque eu tenho uma série de condições que sustentam essa discursividade, né? Então, se eu for pensar eu poderia pensar como pesquisadora como se constitui essa ideia que a escola não pode parar de jeito nenhum, né? O mundo todo para, mas a escola não para. Como é que se constitui essa ideia? Bom, você tem um monte de gente falando, inclusive a partir de teorizações Foucaultianas, né? Mas é um pouco isso que a gente vai pensar. Isso não é uma verdade por si própria, isso é uma verdade, isso é algo que se torna verdadeiro a partir do nosso regime de verdade, do regime de verdade no qual nós estamos inseridos. Então, o regime de verdade, num primeiro momento, define o dizível, ou seja, tem coisas que não são nem dizíveis. Exemplo, não sei, não posso dizer nenhum exemplo sobre o... Alguém escreveu no chat, eu não estou conseguindo enxergar, depois eu dou uma olhada, tá, pessoal? Qualquer coisa vocês podem abrir o microfone. Primeira questão, ele define o que é o dizível. Bom, o que não é dizível no meu regime de verdade hoje fica difícil de dizer, porque eu estou inserida no regime de verdade, mas aquilo que não é dizível nele eu não posso dizer. Eu posso falar de coisas do passado. Por exemplo, se eu pensar em regimes de verdade que vigoravam na Grécia Antiga, seria indizível, seria algo que não se poderia dizer que duas pessoas têm um relacionamento homossexual, porque a noção de homossexualidade não estava constituída naquela sociedade. Então, isso seria da ordem do indizível. Então, nós temos a primeira divisão do dizível e do indizível, que a gente não tem como analisar num determinado momento, porque o indizível a gente não pode dizer. E uma segunda divisão é entre o verdadeiro e o falso, né? Sim, a verdade é tramada nos jogos de linguagem, Jucimara. Então, entre o verdadeiro e o falso vão ser tramados os jogos de linguagem. Só um minutinho, pessoal, eu já volto. Desculpe. Então, entre o verdadeiro e o falso, né? Então, pensar Então, quando eu vou fazer uma pesquisa nessa vertente, eu vou pensar como que algo chegou a ser verdadeiro, como que algo tornou-se verdade num determinado momento, né? E também, se eu fizer uma pesquisa de corte mais histórico, pensar as inflexões da verdade ao longo de um determinado lapso de tempo, né? Então, nesse caso da minha tese, isso não aparece de maneira nítida, porque meu tema era educação à distância e pensado a partir da internet, então eu não tinha um corte temporal lá muito largo para fazer nela, né? Agora, outros casos pode acontecer, né? Atualmente eu estou desenvolvendo uma pesquisa que eu estou trabalhando com a noção de cidadania nos textos da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, que tem desde 1944. Não é um período lá muito longo, né? Mas já temos uma certa historicidade ali, e aí eu já estou vendo como que essa noção do que seja a cidadania vai passando por inflexões dentro desse período, né? A gente já tem alguns resultados preliminares, e a gente já foi possível compreender algumas marcas em relação à noção de cidadania que vão se deslocando ao longo desse tempo. Deixa eu só ver o chat, que eu vi que aconteceram nos chats, eu não estou conseguindo. Ah, Jucimar de teste respirador, que bom, a verdade é tramada. Isso, tá, Jucimar. Muito bem, Jucimar. Então, assim, o papel da linguagem, né? Essa invenção chamada de verdade é tramada através dos jogos de linguagem. Jogos de linguagem é um conceito de Wittgenstein, né? Então, os jogos de linguagem são justamente por onde a gente vai produzindo a noção de realidade, a noção de verdade, né? Vai produzindo o verdadeiro e o falso. Na perspectiva em que trabalho, a linguagem não é aquilo que representa o mundo, mas o que o constitui, né? Então, se a gente for estudar essas questões da linguagem, né? Acho que quem fez a disciplina de textos e discursos com o Edgar, ele deve ter aprofundado essas discussões, né? A gente tinha uma noção moderna de que a linguagem era o espelho do mundo. E esse espelho deveria ser tanto mais fiel quanto possível. Esse, inclusive, é o primeiro Wittgenstein. Wittgenstein, a gente costuma falar que existe um primeiro Wittgenstein e um segundo Wittgenstein.
O primeiro Wittgenstein é o Wittgenstein que escreve uma tese orientada por Bertrand Russell, e ele justamente vai pensar o que pode tornar a linguagem mais cristalina, mais pura. Deveria haver uma relação bionívoca entre os objetos, entre o mundo e as palavras. As palavras e as coisas deveriam manter uma relação de, tanto quanto possível, total similitude. No mundo ideal da linguagem, para esses caras, né, haveria uma palavra para cada coisa. O que, claro, obviamente, é impossível que isso aconteça no mundo. Né? A gente tem que agrupar objetos em torno de uma palavra. Por exemplo, se eu falar a palavra cadeira, nós vamos pensar numa multiplicidade de formas de cadeiras, mas não temos uma palavra necessariamente para cada uma delas. Tá? Então, essa ideia de linguagem que é bionívoca, essa ideia de uma linguagem que tem que ser limpa, estava na obra do primeiro Wittgenstein. Né? O Wittgenstein escreve Tractos Filosóficos, que é a sua tese de doutorado, e muito significativamente, o seu último capítulo é o 20º, e ele só tem uma frase, que eu gosto muito dela, inclusive. Ele diz o seguinte: sobre aquilo que não se pode falar, deve-se calar. Pode ser uma lição para muita gente hoje, né, que acha que pode falar de tudo. Né? Então, sobre aquilo que não se tem o que falar, não se fala sobre aquilo. E aí ele se cala realmente. Né? Então, o Wittgenstein, depois de defender a sua tese, ele some durante 20 anos, ele se torna professor numa escola no interior da Alemanha, depois, ele até jardineiro ele vai ser. Ele some, 20 anos depois ele volta, ele consegue já ir para Oxford direto, e aí ele vai produzir a sua segunda obra. Ele só tem 2 obras ao longo da vida. São as investigações filosóficas, que inclusive ele não escreve as investigações filosóficas. As investigações filosóficas, que é sobre as quais é a obra que vai conseguir fazer isso que a gente chama de virada linguística. As investigações filosóficas foram publicadas apenas após a morte de Wittgenstein. Né? Na verdade, é um trabalho póstumo, a partir dos seus escritos e aulas e tudo, elas foram reunidas como uma obra póstuma. Ou seja, se o Wittgenstein vivesse hoje, ele não estava no PPG, porque ele não tinha produção acadêmica. Né? Mas naquela época era possível isso acontecer, e ele realmente produziu uma obra tão importante que é um marco na filosofia, né? Produzindo aquilo que a gente chama hoje de filosofias da linguagem, né? Que são essas filosofias baseadas na ideia que as práticas constituem a realidade. Os estudos de linguagem que se desenvolveram nessa abordagem formalista buscavam criar instrumentos que descrevessem fiel e transparentemente o mundo, aquilo que eu acabei de falar, né? Um espelho do mundo. Esse conceito formalista de linguagem foi problematizado a partir de meados do século XX. A obra de Ludwig Wittgenstein pode ser tomada como um marco nessa ruptura da tradição formalista e do surgimento de uma outra noção de linguagem que a retira da transcendência de uma linguagem ideal e a coloca na imanência do fluxo da vida, aceitando sua incompletude e contingência. Então, aqui alguns conceitos, só para limpar um pouquinho mais o campo. A noção de transcendência, aquilo que transcende o mundo, que está fora do mundo. Quando a gente pensa em transcendência, normalmente a gente pensa em questões religiosas, mas nem só de questões religiosas, né? Toda vez que eu tenho uma ideia filosoficamente embasada num ideal eterno, ela está trabalhando com a noção de transcendência. Né? Quando eu vou pensar, por exemplo, a própria ciência, muitas vezes ela vai entrar num campo um tanto quanto transcendente, porque ela vai pensar que existem verdades fora desse mundo a serem descobertas. Então, ela tira a linguagem da transcendência e coloca na imanência do fluxo da vida. Imanência é o nosso mundo mundano, né? Desculpe a redundância, mas é isso, né? A imanência da vida é o plano onde nós vivemos. Quando eu penso a partir dessa vertente pós-estruturalista que nós trabalhamos no PPG, eu vou pensar que o mundo não existe no mundo lugar
lugares privilegiados fora dele mesmo para que se possa pensar as verdades, se possa pensar a própria pesquisa, né? Eu vou sempre pensar dentro do que o Deleuze chama do plano de imanência. O plano de imanência é o plano da vida. Nesse sentido, então, nós não temos mais uma divisão, na perspectiva que a gente trabalha, entre o ideal e o real, mas o real é aquilo que se constitui a partir da linguagem, né? A imanência do fluxo da vida, né? Tem um filósofo chamado Richard Hort, que tem uma frase que eu acho bastante interessante. Não existem ganchos no céu. O que ele quer dizer com isso? Não tem nada para a gente ancorar as nossas crenças, os nossos valores, as nossas verdades, a nossa realidade, a nossa pesquisa, que não seja o plano do humano. Se eu vou pensar nesse sentido, qual é o sentido? Uma pergunta que muitas vezes se faz na filosofia ocidental, principalmente, qual é o sentido da vida? Não existe sentido da vida em si. O sentido da vida a gente tem que inventar, né? Por quê? Porque ele é imanente. Cada um tem que pensar que sentido vai produzir para a sua vida. Essa mudança de percepção da linguagem, conhecida como virada linguística, faz com que ela deixe de ser pensada como um recurso para simplesmente descrever a realidade e passe a ser entendida como o que constitui aquilo que conta como realidade para nós. Então, por que toda essa introdução que eu faço no texto? Para dizer que aquilo que eu vou produzir com as minhas análises não é uma verdade, é um modo de olhar para aqueles documentos, produzindo determinados sentidos para eles, né? E sempre contingente, né? Sempre escrito na primeira pessoa também, porque vocês devem ter notado que, embora a maioria das áreas utilize uma linguagem mais neutra, né? Tipo, nesta pesquisa pretende-se problematizar o que vem a ser educação à distância. Não, aí, na nossa perspectiva, a gente escreve na primeira pessoa. Nesta pesquisa, pretendo problematizar. Por que eu faço na primeira pessoa? Não porque eu seja a origem do discurso, eu não sou a origem do discurso, eu sou atravessada pelo discurso, mas a pesquisa que eu produzo, as análises que eu produzo, são análises assinadas por mim. São análises a partir da minha perspectiva de pesquisa. Não é a única, não é a universal. Portanto, aquela ideia de pesquisa muito positivista, de que não importa quem faça o experimento, o resultado é sempre o mesmo, que é, por exemplo, o que acontece na área médica, na área da engenharia, na área da física. Isso não acontece conosco. Se outra pessoa fizesse essa mesma pesquisa, utilizando os mesmos documentos que eu, não teria o mesmo resultado. Não seria a mesma, não seria a mesma tese que seria apresentada. Então, essa ideia que a realidade se constitui a partir das práticas discursivas e que elas são diversificadas. Com isso, eu não desejo dizer que não exista nada fora do discurso. Não pretendo fugir do formalismo materialista para cair no idealismo cultural, ou seja, substituir uma forma de reducionismo por outra. O próprio Hall já falava sobre isso, né? Quando eu falo que a realidade se constitui a partir das práticas discursivas, eu não posso desconsiderar que existe uma materialidade por trás, né? Então, eu não posso dizer, por exemplo, vamos pensar a própria questão da surdez. Eu posso enunciar infinitas verdades sobre a surdez, que vão variar de uma cultura para outra, né? O surdo pode ser considerado um doente, pode ser considerado um deficiente, pode ser considerada apenas uma forma de diferença, o surdo pode ser considerado, sei lá, divino em alguma cultura, né? Tudo isso ok. Agora, em nenhuma cultura eu vou poder dizer que o surdo ouve. Por quê? Porque existe uma materialidade. Qualquer verdade que eu enunciar que contraria a materialidade de que um surdo não consegue ouvir os sons, não é mais uma verdade enunciável, é uma mentira. Eu acho que essa é uma questão importante.
Falar que existe infinitas verdades no mundo não é a mesma coisa que dizer que tudo é verdade. A mentira existe. A mentira vai se constituir no momento que os enunciados e as práticas contrariarem materialidades, por exemplo. Então, se eu, sei lá, eu disse assim, nossa, ontem estava um calor aqui em Porto Alegre, não, o pessoal do norte e nordeste não sabe, tá um frio danado faz uma semana aqui. Eu disse assim, não, ontem estava um calor danado aqui em Porto Alegre, nossa, na rua estava com uma sensação térmica de 36 graus. Isso era uma mentira. Ontem era um dia frio e sombrio aqui em Porto Alegre. Então, essa não é uma verdade anunciada. Eu posso falar infinitas verdades sobre o dia de ontem. Coisas mais materiais, como estava frio, como estava sombrio, coisas que... Patrícia, quer que o seu microfone ou então fala se quiser falar, por favor. Ai, desculpa, prof, sem querer. Não, quero perguntar, se quiser perguntar, tranquilo, tá? Não, tá tudo bem, obrigada. Tá bem. Então eu posso enunciar infinitas verdades sobre o dia de ontem, né? Alguns vão dizer que gostaram do dia porque gostam de dia frio, outros vão dizer que não gostaram, né? Uns vão dizer que era um bom dia para comer uma sopa, outros vão dizer, enfim, agora eu não posso dizer que ontem foi um dia quente, foi um dia ensolarado e muito quente, porque isso não seria da ordem da verdade, né? Essa é uma questão que eu costumo comparar, e claro, eu vou voltar para a minha área inicial de formação, né, com a reta dos números reais. Eu vou dar um exemplo, vamos tentar imaginar isso e vamos tentar lembrar das aulas de matemática lá do ensino médio, tá? Nós temos uma reta, pensar que existe uma reta com os números se enfileirando. Eu tenho o número 1 e eu tenho o número 2 sobre a reta. Quantos números existem entre o número 1 e o número 2 na reta dos números reais? Vocês lembram disso ou não? São infinitos números. Obrigada, Fábio. Infinitos números. Tem bastante gente que lembra. Oba, que maravilha. Tem infinitos números entre 1 e 2. Exatamente isso. Todos os números estão entre 1 e 2? Não. Todos não. Obrigada, é isso. Essa é a diferença entre infinitas verdades e tudo é verdade. Porque muitas vezes as pessoas que olham de fora essa questão do, como eles costumam às vezes chamar de uma maneira até um pouco pejorativa, do pós-modernismo, para essa gente tudo é verdade. Não entenderam a lição. Dizer que existem infinitas verdades a serem enunciadas é muito diferente de dizer que tudo é verdade. Né? E aí, por exemplo, a gente pode problematizar o que a gente está vivendo desde o ano passado do negacionismo científico. Né? Não, se existem infinitas verdades, a minha verdade é que cloroquina funciona. A minha verdade é que vacina não funciona. Não, entenderam mal, bem mal isso tudo. Né? Aí a gente vai pensar junto com Foucault essas questões da verdade. A verdade é com Foucault e com os estudos culturais de matriz pós-estruturalista, ela não é nem universal, nem individual. Universal seria a mesma verdade para todas as culturas, para todos os tempos. Não é assim. Também não é cada um tem a sua verdade, senão a gente vai cair num vale tudo. A verdade é sempre relacional. A verdade se constitui nas práticas de uma determinada sociedade, de uma determinada cultura. Isso é o que a gente chama de regimes de verdades vigentes em um determinado tempo. Sim, a verdade é construída, sim. A mentira também é construída. Perfeito, Jucimar. Perfeito. É. A partir desse entendimento de linguagem, é que argumento que os objetos de estudo são criações dos pesquisadores, tornadas possíveis a partir de determinadas redes de significação, tecidas dentro de uma perspectiva teórica, ou dito de outro modo, criadas a partir de uma determinada compreensão da realidade. Então, quando eu falo que uma pesquisa é uma invenção, aqui eu até usei criação, mas muitas vezes a gente usa a palavra invenção, que a pesquisa é uma invenção do pesquisador, né? Eu acho que a gente tem que entender invenção, entender a palavra invenção, porque muitas vezes se pensa que uma invenção como uma coisa assim, tu está inventando essa história como uma mentira. Na nossa linguagem coloquial, muitas vezes a gente usa a palavra invenção como sinônimo de mentira. Na hora que eu digo, por exemplo, que Piaget
inventa as fases de desenvolvimento da infância. Invenção é a construção. Isso, Jucimara. Pessoal da infância, se eu falar bobagem do Piaget, por favor, me corrijam, né? Não é a minha praia. Estou me arriscando aqui. Então, se o Piaget inventou as fases do desenvolvimento infantil, não quer dizer que isso é uma mentira. Quer dizer que ele olhou o desenvolvimento da criança, a materialidade daquela criança, de um determinado modo, em uma criança específica, de uma dada cultura, até que se discutiu isso, que desenvolvimento é esse, mas ele vai inventar conceitualmente o desenvolvimento da infância. Ele vai produzir uma verdade sobre isso. Não é, então, uma mentira. Não é que não exista as fases de desenvolvimento infantil. A única coisa é que isso não é uma verdade que estava no mundo para ele descobrir. Ele produziu esta verdade, né? Eu sempre comparo essa ideia da invenção com coisas mais materializadas. Quando eu digo, por exemplo, Thomas Edison inventou a lâmpada, certo? A lâmpada é uma mentira? É? Não. Não, né? Não, né, Débora? Tem lâmpada aí na tua casa, né? Tem. Tem. Então, tem uma materialidade. Então, o que eu quero dizer com inventar? É no mesmo sentido, é criar alguma coisa. Então, quando a gente fala que o desenvolvimento infantil é uma invenção do Piaget, ou outras coisas que a gente pode fazer, outros conceitos muito consolidados que a gente tem na nossa sociedade, né? Isso não é uma mentira. Quer dizer que ele inventou uma maneira de narrar, de representar aquelas práticas, certo? E é isso que a gente faz com a nossa pesquisa. A gente vai inventar um problema de pesquisa, porque os problemas não estão no mundo. A gente vai criar, a gente vai construir, né? Os problemas não estão aí prontos para eu descobrir um problema e depois descobrir a resposta. Não. As nossas pesquisas são da ordem da criação. E é isso, talvez, um dos principais problemas que a gente enfrenta. Porque a gente precisa criar a pesquisa. Né? E essa fase de criar a pesquisa, que se dá no início do mestrado e no início do doutorado, pode ser bastante dolorosa. Né? A gente tem um processo de criação que implica a gente em determinadas práticas. Eu costumo brincar, né, que a pior parte, do meu entender, num trabalho tanto de mestrado quanto de doutorado, vai até a qualificação. Ali eu estou inventando a minha pesquisa, inventando as questões, inventando o material empírico, inventando todos os meus processos. Depois dali, é só, tá? Podem botar entre aspas esse só, mas é só realizar aquilo que a gente se propôs. Né? O trabalho de criação é muito doloroso normalmente, né? Claro que pode ser muito árduo o trabalho necessário para a gente poder viabilizar o projeto que a gente pensou, mas a parte de criar esse projeto, ela é uma parte que eu acho bastante angustiante no primeiro momento, deixa a gente bastante ansioso, porque é isso, nós estamos no meio do nada, nós precisamos inventar um objeto, inventar uma questão de pesquisa, inventar um processo para desenvolver a nossa investigação. Ou seja, o quadro teórico sobre o qual cada pesquisador se apoia implica não somente uma forma distinta de análise, mas uma forma distinta de perguntar. Mudar o referencial teórico muda não somente a resposta, mas a pergunta. Principalmente quando eu passo do referencial teórico mais positivista, mais dentro do que a gente costuma chamar do arco platônico, né? Dentro dessa ideia de verdade que está no mundo, para uma outra perspectiva mais afinada com as filosofias da linguagem. Né? Eu não vou entrar muito nessa questão, quem for fazer depois a disciplina de filosofia contemporânea, a gente vai aprofundar um pouco essa questão. Então, eu já estou fazendo o meu comercial aqui para a próxima disciplina. Né? A gente vai conversar um pouco mais sobre essas questões. Mas, de qualquer maneira, eu tenho uma outra maneira de perguntar. O que a gente costuma dizer é que o objeto de pesquisa pode se manter. O que vai mudar? Vai mudar a pergunta. Então, por exemplo, no caso da minha pesquisa de doutorado, que era sobre educação à distância,
Se eu tivesse dentro de uma perspectiva mais positivista, eu poderia fazer a seguinte pergunta: qual a melhor maneira de ensinar os alunos na educação à distância? Pensar metodologias de ensino, coisas assim. Ok, é uma pesquisa importante, tem colegas que fazem, né? É necessário que a gente pense também essas questões mais metodológicas, mas quando eu trabalho com Michel Foucault ou com estudos culturais, essa pergunta não faz o menor sentido. Qual a melhor maneira de ensinar? Eu vou mudar a pergunta. Como foi possível pensar que a educação à distância é importante? Como foi possível pensar que determinadas maneiras são adequadas para ensinar a educação à distância? Então, eu vou pensar como se constitui uma verdade acerca da educação à distância. Não vou pensar em descobrir a verdade sobre a educação à distância. Então, isso muda tudo. Muda a pergunta, não muda a resposta, simplesmente. Então, às vezes parece assim, não, eu mudando de perspectiva teórica, a minha resposta vai ser diferente. Não, eu mudando de perspectiva teórica, a minha pergunta vai ser diferente. E aí, um pouco também desse processo de estudo, né, para produzir a minha tese. Para que eu chegasse a formular minha proposta de trabalho, foi necessário percorrer um longo caminho. Vamos lembrar da Alice lá no começo, tem que caminhar bastante, né? Onde se atravessaram múltiplas leituras. Utilizei-me desses subsídios teóricos como de uma caixa de ferramentas, tomando de cada autor aquilo que fosse útil para o meu trabalho, sempre com rigor e com cuidado de preservar o fundamento da obra. Deixa eu fazer um comentário sobre isso aqui. Caixa de ferramentas é um conceito que eu tomo do Michel Foucault. O Foucault vai dizer que as suas teorizações funcionam como caixa de ferramentas. Então, quando eu penso numa pesquisa, e isso para mim, essa imagem, esqueci o nome que eu queria dizer. Tá, essa imagem, mas não é imagem que eu queria dizer, né, analogia. Bom, enfim, fugiu a palavra, né? Mas, de qualquer maneira, essa ideia que existe uma caixa de ferramenta, ela me é útil e ela me atravessa até hoje. Quando eu vou pensar na minha pesquisa, se eu pensar que os conceitos são caixas, são ferramentas, quanto mais ferramenta eu tiver na minha caixa, mais fácil vai ser de eu fazer a minha pesquisa e as minhas análises. O que eu quero dizer com isso? Antes da gente começar a analisar, a fazer as nossas escritas, metáfora, obrigada, Jucimara. Ai, me deu um branco da palavra metáfora, é isso mesmo que eu queria usar, metáfora. Antes de eu começar a fazer as minhas pesquisas, é importante que eu bote ferramenta na minha caixa. Ou, como a gente pode dizer de uma maneira mais popular, é necessário comer feijão. A gente, se não tem ferramentas dentro da caixa, a gente vai simplesmente olhar o óbvio, não é uma pesquisa. Se eu não tenho boas ferramentas para me aproximar do meu material empírico, eu não vou conseguir pensar esse material empírico de outro modo, eu não vou conseguir tensionar esse material empírico, ou seja, eu não vou poder fazer, como diz o Foucault, afastar-me de mim mesma, né? O Foucault vai ter uma frase que eu gosto bastante, eu acho que eu usei até como epígrafe na minha tese, a gente não deve pesquisar para confirmar o já sabido, mas para afastar-se de si mesmo. O mais difícil, sim. O conhecimento foi feito para cortar, trabalhando com Foucault. Ou seja, o conhecimento é aquilo que nos separa de nós mesmos, é aquilo que vai nos deslacerar de uma certa maneira. Esse conhecimento que vai cortar, que vai dilacerar, que vai permitir que a gente pense de outro modo, necessita subsídios teóricos. Sim, eu também gosto, Lucimara. Necessita subsídios teóricos, né? Se eu não tenho ferramenta, eu vou estar sempre falando a mesma coisa. Eu me lembro que uma vez eu vi uma pessoa apresentando um trabalho, ela dizia assim, olha, eu não escolhi nenhuma perspectiva teórica para iniciar minha pesquisa para não engessar o trabalho. Gente, se não tem perspectiva teórica, não tem nada. Eu vou falar platitudes, eu vou falar coisa do senso comum. Isso não é pesquisa, isso é, como eu brinco, isso é conversa de botequim. Daí, né? Para se tornar uma pesquisa, eu preciso incorporar ferramentas na minha caixa. Com rigor. Rigor e rigidez são coisas diferentes. Dentro do campo que a gente trabalha, seja na perspectiva pós-estruturalista dos estudos culturais, seja na perspectiva Foucaultiana, nós não vamos ser rígidos. Rígido é aquilo, bom,
o significado disso é isso, exatamente isso, e eu não posso me afastar daqui. Rigidez é isso. Rigor é pensar de uma maneira metodologicamente embasada. É eu fazer as minhas análises de maneira cuidadosa e sempre articulando com um campo conceitual. Por isso, a gente, quando pensa as nossas pesquisas, a gente deve pensar em ser muito rigorosos, ou seja, fazer muita leitura para poder desenvolver boas análises, mas nunca rígidas. A gente sempre vai ter deslocamentos, né? Às vezes, eu gosto de usar a ideia de torcer os conceitos. Muitas vezes eu faço isso, eu pego o conceito, eu estudo, mas eu digo, bom, mas para usar esse conceito eu vou usar um pouquinho diferente do autor, né? Eu vou dar uma torcidinha nesse conceito para que ele me ajude. Ah, mas e pode? Bom, tem que fazer com muito cuidado, né? Porque os conceitos, como diz Deleuze, a importância deles não é que eles sejam verdadeiros, é que eles sejam úteis. Então, muitas vezes, para eu potencializar a utilidade de um conceito no meu trabalho, eu preciso fazer pequenas torções. Com o cuidado de preservar o que fundamenta cada obra. Eu posso, por exemplo, pegar Foucault e não vou estudar toda a obra. Para o meu trabalho aqui, eu preciso de governamentalidade, de biopoder, beleza. Não preciso conhecer toda a obra dele. Agora, tem princípios da obra de Foucault, dos estudos culturais, que eu não posso transgredir. A noção que a verdade é constituída pelas práticas, ponto. Se eu sair daqui, eu não posso mais trabalhar com Foucault. A noção de poder, que o poder não é algo que se detém, mas é algo que se exerce, é fundamento na obra de Foucault. Não posso transgredir. Então, eu tenho que conhecer a fundamentação dessa obra para que eu possa, daí, realmente manipular os conceitos de acordo com o que eu necessito. E a gente normalmente não sabe o que necessita. Eu sei que lá no começo da pesquisa a gente diz, eu vou usar o conceito de biopoder, de poder, de governamentalidade, de discurso. Cara, de repente a gente começa a olhar para o material empírico e eles, não é isso que está precisando. Né? Às vezes, eu digo assim, a gente de repente diz, olha, eu vou usar um martelo para fazer essa pesquisa, mas daí a gente olha lá e o material empírico está nos apresentando um parafuso. Bom, martelo não dá para trabalhar com parafuso, de repente eu preciso buscar outras chaves. Claro que a gente vai sempre iniciar a pesquisa a partir de um referencial teórico, a partir de um conjunto de conceitos, mas a gente tem que lembrar que o caminho se faz, eu com a necropolítica, isso aí, Débora, né? O caminho se faz no caminhar, né? O caminho se faz no caminhar quer dizer o quê? Na medida que eu me aproximo do material, ele pode pedir outras ferramentas. Então, essa questão de qual é o conceito que eu vou usar está sempre em construção. Eles podem mudar ao longo da pesquisa. E acho que as boas pesquisas normalmente mudam. Né? Então, para muitos pode parecer estranho que para realizar uma pesquisa que trate da EAD, eu tenha utilizado obras como a História da Sexualidade, Adeus ao Corpo e A Corrosão do Caráter, entre outras. O que eu quero dizer com isso? Quando eu vou ler um texto, claro, tem textos que são muito nítidos que vão ser úteis. Muitos outros textos, não sei se vão ser úteis, porque vai depender como mais do que o texto, vai depender como eu me relaciono com o texto. Eu, às vezes, ouço de um aluno me perguntar, professora, eu devo ler tal coisa, vai ser útil para minha dissertação, para minha tese? Eu normalmente digo, não sei. E é sincero, meu não sei. Porque vai depender, às vezes são coisas tão distantes que a pessoa tem uma sacada. E essa questão do corpo, para mim, eu acho que na minha tese é uma das grandes coisas para pensar isso, né? Eu nunca tinha pensado sobre a questão do corpo relacionada com a educação à distância. Eu trabalhava já com questões da informática da educação e da EAD antes de começar a minha tese, foi da onde eu resolvi problematizar. Normalmente a gente começa as nossas dissertações e teses a partir de problemas que já nos são próximos, o que às vezes é mais doloroso, porque eles nos são próximos, a gente vai ter que tornar eles distantes para fazer a tese. Mas eu nunca tinha pensado sobre corpo. Daí eu fui fazer uma disciplina com a professora Maria Lúcia Wortmann, e aí apareceram questões sobre corpo nessa disciplina. Ela não era sobre corpo, ela era sobre estudos culturais da ciência, mas tinha um dos módulos que era sobre corpo, e eu fiquei muito impressionada com as leituras que eu fiz naquele módulo, e me fez pensar uma série de coisas, e essas leituras articularam um dos eixos da minha tese, finalmente. Né? Por quê? Porque isso
A pesquisa é da ordem do inesperado. O caminho se faz no caminhar. Eu estou repetindo a mesma coisa? Sim, estou repetindo, mas é que eu acho que isso é importante para a gente entender. A pesquisa é da ordem do acontecimento, né? A gente não tem muito como prever de maneira exata. Portanto, uma leitura que pode não despertar nada para uma pessoa com um tema semelhante, outra pode ler e ter ideias e construir outras coisas, né? Então, tudo isso é para dizer para vocês, tem que ler bastante, né? E coisas diversificadas. Tem que botar café no bule, né? Tem que botar café no bule para poder servir esse café depois. Após muitas tentativas, consegui estabelecer as questões centrais da minha tese. Com isso, elaborei em minha tese análises que apontam algumas descontinuidades entre aquilo que vem sendo pensado como práticas da EAD, mediada pela internet, e as práticas da escola moderna, entendendo essas descontinuidades não como sinal de progresso, mas como uma outra maneira de pensar a educação. Modos de pensar que só se tornam possíveis na episteme contemporânea, que não estariam na ordem do discurso da sociedade moderna. Então, a gente vai falar aqui sobre descontinuidades, mas também, muitas vezes, sobre continuidade. Eu volto para a questão de botar café no bule, né? Então, por exemplo, numa das partes da minha tese, que eu vou falar sobre a questão da tutoria na EAD, eu penso, claro que não é a mesma coisa, a história não se repete, mas a gente pode pensar que existem práticas que ressoam no presente. Então, eu vou falar, por exemplo, que o método lancasteriano de ensino, que é um método do século XIX, onde os alunos mais adiantados ensinavam para os que estavam menos adiantados na escola, tem uma ressonância nas questões da tutoria no EAD, né? Essas coisas eu só posso pensar a partir do repertório que eu vou formando, né? É outra coisa que eu vou me repetir bastante. A importância da leitura, a importância de formação de repertório teórico para poder fazer a nossa pesquisa. Aí eu tirei 2 excertos da própria tese aqui. A investigação que realizei tem por objetivo problematizar a naturalização das certezas presentes nos discursos sobre EAD e verificar o entrelaçamento de sua emergência com a própria constituição da sociedade contemporânea. Aqui está o meu objetivo, pessoal. Tá. Agora eu vou desdobrar em questões que eu não formulei como questões com ponto de interrogação, mas que são questões. As análises foram desenvolvidas a partir de 3 eixos. Quais são as minhas questões? Quais são os significados e o uso do espaço e do tempo que aparecem no material empírico? Como se dá o governamento dos sujeitos? E quais são as representações de corpo? Então, vocês vejam, aqui tem questões de pesquisa, que eu não enunciei como questão, porque não tem um ponto de interrogação, mas são as questões. Então, quando eu penso um trabalho de dissertação ou de tese, eu vou ter um objetivo geral e eu devo desdobrar esses objetivos gerais em questões, que essas questões vão afinar o meu olhar. O objetivo geral é muito grande, eu não consigo ter um foco para olhar para o meu material. São essas questões de pesquisas que produzem o foco sobre o meu material. Esse objetivo geral já estava no meu anteprojeto quando eu entrei no doutorado. Essas questões de pesquisas foram produzidas durante o doutorado. Nossa, me deixaram muito angustiada. Chegava a acordar durante a noite pensando quais vão ser as minhas questões de pesquisa. Parece tão simples isso aqui, né? Foram meses de angústia e sofrimento até chegar isso aqui. Tá? Ou seja, tudo isso é para dizer para vocês, tem angústia e tem sofrimento sim para produzir a dissertação e a tese. Sinto muito, né? Os eixos, então, agora eu já vou começar a me aproximar mais da discussão, mais das práticas metodológicas que eu inventei. Tá? Os eixos são de definição prévias e são vinculados a questões de pesquisa, são desdobramentos do objetivo. Portanto, na minha tese eu tinha 3 eixos de pesquisa: significados e uso do espaço e do tempo, governamento dos sujeitos e representações de corpo. São os 3 eixos que eu vou trabalhar. Então, quando vocês forem fazer as análises de vocês, se vocês seguirem um método semelhante ao meu, os eixos de pesquisa vão estar dados a priori, vocês vão estabelecer eles a partir das questões de pesquisa que vocês vão produzir.
Inspirar-se em Foucault é aceitar os riscos de uma viagem sem bússola e sem mapa. Se existe uma metodologia, ela consiste em não reconhecer a existência de um caminho previamente traçado e pavimentado, mas teimosa e obstinadamente entregar-se ao ato de construir uma rota própria por entre os objetos, por entre meios do corpus. Construir o caminho durante a viagem contém a excitação da novidade e os perigos do desconhecido. E aí, então, a intenção, apresentando a cozinha da pesquisa. Essa foi a minha intenção com esse texto, pessoal, que vocês conhecessem como que a minha tese foi sendo produzida. Vocês vejam como eu estou exposta nesse texto. Como eu falo de mim, ao mesmo tempo falo de coisas que eu acho que são muito gerais. Eu falo da Carla, mas eu acho que são coisas que vão se atravessar na agenda de outros jovens pesquisadores que estão entrando agora nesse campo, né? Ou seja, na angústia de produzir a pesquisa, nas dificuldades que eu vou enfrentando, né? Por isso que eu chamei ela Diários de uma Pesquisa Off-Road. Diários, porque era isso, era um registro dessa minha trajetória que eu estava fazendo ali, né? Isso é um diário, né? Um diário off-road porque é fora de estrada, né? Ou seja, eu tô construindo essa estrada na medida que eu vou pesquisando. Não penso que outros possam se valer das mesmas estratégias, mas conhecer as ferramentas que já foram inventadas pode ser útil na invenção das nossas próprias. E digo isso porque eu me deparei com aquela massa enorme de material empírico sem saber o que fazer com ela. E eu ficava pensando, gente, como é que os outros fizeram? Eu não achava, ninguém me contava sobre isso, eu já achava as análises prontas. Isso foi bastante difícil para mim no primeiro momento. Muitas vezes, ao ler uma tese, fico pensando como o autor lidou com o material, que instrumentos ele criou para cumprir com a sua tarefa investigativa. Penso que esses subterrâneos da pesquisa poderiam receber mais luz, mostrar as idas e vindas, os borrões, os entulhos. Quando a gente olha a pesquisa pronta, já está tudo bonitinho, né? A gente já limpou o campo, já tem as análises feitas, parece que foi tudo perfeito. A gente que sabe, como pesquisador, quanta pé na lama a gente teve que botar, quanta gente caiu inteiro na lama, levantou todo sujo, estava uma bagunça aquela tese, aquela dissertação, e a gente teve que botar tudo no lugar de novo. Levantar a asepsia das análises bem acabadas, dos textos bem escritos, para mostrar a terra revirada, as mãos sujas de barro, as desorganizações que vão surgindo ao longo do trabalho. Então, essa é a questão desse texto. Mostrar, então, essa trajetória da pesquisadora. Para desenvolver como eu gostei, que bom, Gina. Para desenvolver a investigação, foi necessário selecionar onde eu iria buscar esses discursos. Poderia utilizar, entre outras possibilidades, entrevistas com alunos, com professores ou artigos publicados em periódicos. Todas as alternativas pareciam interessantes. Optei por utilizar os artigos publicados em periódicos que iriam me mostrar o que estava sendo produzido e legitimado como verdadeiro nesse campo, uma vez que expressam a posição de especialistas e pesquisadores. Esses sujeitos ocupam uma posição privilegiada na produção de regimes de verdades, justificada pela superioridade concedida à ciência e aos estudos acadêmicos sobre saberes ditos populares. Que bom. Bom dar ideias para vocês. Ok, não tem problema, Fátima. Então, e aí? Meu telefone, de vez em quando, eu digo alguma coisa, ele responde. E aí eu fui procurar o que vai ser, o que não vai ser, e na época, então, eu escolhi 4 periódicos que tinham como foco específico as questões da educação e da computação, né, da tecnologia educacional. Foram 4 periódicos que estão ali, né? O periódico Tecnologia Educacional, que começou a ser publicado em 97. No momento esse levantamento foi feito no momento que eu escrevi esse texto, né? Em 2004, 2005, acho que eu escrevi esse texto, 2005. Então, na época, tinha 23 edições da revista, com 253 artigos. Aí eu fiz uma filtragem, essa filtragem foi feita lendo o título e, eventualmente, né, olhando rapidamente o resumo. Então, desse primeiro periódico, eu levantei 83 artigos. Do segundo periódico, começou a ser publicado em 98,
tinha 12 edições, 106 artigos, eu retirei 62 para compor o meu corpus. O que é o corpus? Qual é a diferença entre material empírico e corpus, pessoal? O corpus já é o material empírico significado, quando eu já fiz algum trabalho de recorte, de olhar para ele, não fiz análise. Então, eu tenho o material empírico, que é o material bruto, a partir dele eu vou extrair algumas coisas produzindo um corpus. Então, isso aqui já é o corpus que eu estou produzindo aqui. Depois eu tinha o periódico Colabora, publicado desde 2001, na época tinha 9 edições, um total de 46 artigos, 39 foram selecionados previamente. A Revista Brasileira de Aprendizagem Aberta e à Distância, começou a ser publicada em 2002, tinha apenas 5 edições no momento, com 59 artigos, e eu separei 55. Desse total, portanto, eu separei 239 artigos para serem analisados, ou seja, era um corpus bastante robusto, eu diria, né? Tinha muita coisa. Imaginando que cada um deles tem uma média de 10 páginas, acho que até dá mais, mas pegando 10 páginas, eu tinha mais de 2.000 páginas para analisar. Certo. Deixa eu ver, alguém faltou uma coisa aqui que eu não consegui enxergar de novo. Me acalmei lendo a sua metodologia, construindo a metodologia e conhecendo o corpus. Não, é para acalmar, assim, de vez em quando eu acalmo as pessoas, Jucimara, não é sempre. Normalmente eu deixo mais agoniada, mas às vezes eu consigo acalmar. Não sou muito boa em acalmar as pessoas, sou melhor em deixar nervosa, né? Os meus orientandos que o digam, né? Quase nunca, diz a Débora, é isso, né, Débora? Enfim. Como proceder, então? Ainda durante a elaboração do projeto, fiz uma análise preliminar de 16 artigos, portanto, esse texto foi produzido a partir dessa análise preliminar dos 16 artigos. Logo em seguida, eu vou mostrar para você a minha planilha completa do doutorado e vou mostrar um pouquinho da operação com a planilha, tá? Com o intuito de verificar a viabilidade do trabalho proposto, né? Então, essa é o que a gente chama de pré-análise, normalmente, né? Neste momento, quando eu já tinha inventado as questões centrais da investigação e definido o material a ser utilizado para cumprir com essa tarefa, deparei-me com uma nova dificuldade. Como deveria trabalhar com o material? Era uma questão aparentemente simples, que parecia implicar apenas um modo de organizar o trabalho. Porém, acabei compreendendo que a definição de como se irá proceder já é uma parte da análise. O modo como se interage com o material já é em si uma imposição de significados. Quando eu vou começar a lidar com o meu material, eu já estou impondo significado sobre ele, né? A aproximação com o material empírico, ela já não é neutra, não é ingênua, não é inocente. Ela já tem uma certa intencionalidade, eu já vou produzindo verdade do modo que eu vou me aproximar desse material. Foi então que decidi criar uma planilha eletrônica com as seguintes colunas. A primeira planilha que eu criei tinha só 3 colunas. O eixo, que são aqueles 3 eixos que a gente viu no início. Eu vou lendo o material, conforme eu vou lendo, eu vou tirando excertos, onde eram copiados fragmentos do texto que eu selecionara. Algumas vezes eu fazia anotações em vermelho ao lado do excerto, com sinalizações a serem utilizadas na análise. Então, eu vou lendo meus textos, vou recortando. Eu diria que o material empírico que eu tinha na época, metade estava no formato digital, então era copiar e colar, metade era papel ainda. Então, eu tive muita coisa, eu tive mais esse trabalho extra, porque eu tive que digitar muitos dos meus excertos. Eles não estavam totalmente digitalizados naquela época ainda. Então, é uma dificuldade que hoje já é bem menor, porque é bem mais difícil a gente ter materiais totalmente em papel hoje em dia, né? E botava na última coluna a referência, porque depois eu ia utilizar isso aí na minha tese, e se eu não tivesse a referência, eu ia ficar louca catando as referências bibliográficas. Então, assim, pessoal, isso é uma dica. Conforme eu for escrevendo, vão colocando referência bibliográfica. Nem que seja com uma nota de rodapé, uma coisa para vocês lembrarem, ainda mais uma citação direta. Senão, nunca mais a gente acha isso aí. A gente demora mais tempo. Isso aí, Jucimara, certo, né? Anotem no caderninho, sugestão da professora Carla. Vão escrevendo e vão botando referências bibliográficas, porque se deixar para o fim, vai dar muito mais trabalho. Às vezes a gente fica com preguiça. Ah, não, eu vou deixar para fazer no fim. Não, vão por mim. Quando a gente deixa para o fim, o trabalho é gigantesco. À medida que eu avançava na seleção e cópia desses fragmentos de textos, permitia
parecia-me que eu andava em torno do meu objeto, às vezes não acho nunca mais, parecia que eu andava em torno do meu objeto e observava de diferentes ângulos. Olha o monumento, voltando ali, estou andando em volta do meu monumento, meus textos são monumentos, né? Ao término da leitura e seleção de acertos dos 16 artigos utilizados, da análise preliminar, passei a tentar compreender as continuidades e descontinuidades que surgiam dessas séries. Como os excertos já estavam classificados a partir de suas relações com os eixos temáticos, criei filtros, estou no Excel, então por isso que eu digo, pode fazer no Word? Pode fazer como vocês, aliás, não precisa nem fazer assim, mas eu dou a dica que se puder usar o Excel, vai facilitar, porque o uso de filtros facilitou muito a minha vida, muito. Eu tenho uma ex-colega que é minha amiga até hoje, né, a Viviane Klaus, ela disse que a minha maior contribuição para a pesquisa educacional foi ensinar as pessoas a usarem o Excel para pesquisas qualitativas, né? Eu disse, olha, já é uma contribuição, né? Enfim, como os excertos já estavam classificados a partir de suas relações com os eixos temáticos, criei filtros que me permitiram visualizar somente os fragmentos relacionados a um determinado eixo. Então, isso foi facilitando a minha vida. Bom, vou trabalhar agora com o eixo representações de corpo. Bom, eu vou olhar só os excertos relacionados à representação de corpo e vou facilitar. Conforme fui observando os excertos relativos a determinado eixo, fui procurando estabelecer conexões. Bom, eu tinha um monte de excertos, e agora? O que eu vou fazer com eles? Li, reli e treli, não sei quantas vezes que eu li esses pequenos textos. Por vezes, esses conjuntos pareciam um daqueles jogos de ilusão de ótica, nos quais se pode perceber uma figura somente se estiver olhando para o mesmo fixamente durante um certo tempo. Aquela bailarina que dança, eu acho que todo mundo já viu aquilo. Eu começava a desenrolar o emaranhado dos enunciados e perceber relações. Mexendo com essas peças, fui percebendo aproximações. Dentro de cada eixo, vi que poderia agrupar o enunciado a partir de entendimentos correlatos que os aglutinavam. E aí, outro momento importante de criação. Alguém levantou a mão? Francineide, por favor. Oi, professora, bom dia. Bom dia, Francineide. Bom dia aos colegas. Eu tenho uma pergunta, na verdade são duas, né? E a primeira questão, assim, que eu gostaria que a senhora relatasse um pouquinho para contribuir conosco, é com relação à opção que a senhora fez de análise desses periódicos, desse material teórico, em relação à sua pesquisa. Que a senhora colocou que poderia ter feito, por exemplo, entrevistas com alunos da educação à distância, né? E a escolha que a senhora fez pela análise desses periódicos, desse material teórico a respeito da educação à distância, se deu em que razão? E não em relação a, por exemplo, fazer entrevistas com pessoas que atuam ou são alunos da educação à distância, sobre essa escolha? Foi escolha mesmo, Francineide. Assim, claro, eu posso justificar de diversas razões. A primeira razão é uma questão de gosto pessoal. Eu até hoje gosto de trabalhar com documentos. Já naquela época eu já estava percebendo isso, apesar de ser começando nessa área de pesquisa, já estava me dando conta que não é assim muito a minha praia. Eu não sou uma pessoa que tenho muita afinidade com pesquisa com seres humanos. Eu tenho trabalhado 99% das minhas pesquisas são com documentos. E aí também tem essa levada meio também relacionada com essa ideia Foucaultiana, né, que os documentos são monumentos de um tempo, e eu realmente acredito nisso, e acho que a gente tem que combinar muitas vezes essas práticas de documentos com pesquisa de seres humanos. Aqui a gente tem pelo menos um dos meus orientandos que está aqui nesse momento, a gente já conversou sobre isso, que é o Erinaldo, que eu disse, ele quer entrevistar pessoas, beleza, né, mas vamos combinar com também um material empírico de documentos, porque eu acho que o documento é aquilo que vai dar o testemunho do seu tempo, né? É aquilo que a gente vai poder pensar em como se emerge, né? Sim, tem que conhecer, claro, também concordo, né? A gente tem que conhecer o perfil do pesquisador, né? Agora, é relativamente raro pessoas que trabalham com os conceitos Foucaultianos e somente com pesquisa com seres humanos. Normalmente, esses pesquisadores trabalham com grupos focais, entrevistas e outras maneiras de levar a pesquisa, mas combinam também com análise documental.
né? Porque essa questão para nós é importante, a partir daí, aí sim, estudos Foucaultianos mesmo, assim, estudos culturais funcionam um pouco diferente. Agora, estudos Foucaultianos, a gente tem bastante apreço pela questão documental, Francinete, foi por isso. E eu fiz essa pergunta porque eu estou encontrando dificuldade para fazer uma pesquisa com seres humanos, porque as pessoas, elas têm uma resistência, assim, elas não querem muito contribuir com a pesquisa, essa que é a realidade. E aí, já até pensei na possibilidade de fazer uma pesquisa documental somente. Mas, assim, vou buscar de todas as formas para tentar conciliar essas duas ferramentas, a entrevista, enfim. Mas, se não for possível, eu vou ter que realmente trabalhar só na documental, porque tem essa resistência. Eu acredito que a maioria das pessoas que já iniciou sua pesquisa, assim, em loco, né, em relação à pesquisa com seres humanos, teve essa resistência, né? Eu trabalho, por exemplo, a minha pesquisa é voltada para a educação escolar indígena, e aí, como eu não sou indígena, o pessoal, né, na verdade, a aldeia que eu estou buscando aí esse contato, tem, assim, de certa forma, tido essa resistência, mas eu estou perseverando aí para ver se a gente consegue realizar esse trabalho, essa pesquisa. Mas é assim, como eu estou colocando para a senhora, não é fácil, né? Muito mais fácil trabalhar com documental do que com seres humanos, porque realmente tem uma resistência, não é todo mundo que se abre ao diálogo, dando a possibilidade do pesquisador conhecer todo o processo. Enfim, eu estou buscando uma aproximação, mas não tem sido fácil. Eu, quando tenho orientandos de mestrado, em especial, eu desaconselho pesquisa com seres humanos, aí vai além do meu gosto pessoal, aí é uma questão prática mesmo. Quando eu trabalho com pesquisa com seres humanos, eu preciso mais tempo. Eu preciso tempo para entrevistar ou fazer o grupo focal, para transcrever, e isso demanda tempo, e para quem tem pouco tempo para fazer uma dissertação, acho complicado. No doutorado é mais tranquilo, aí eu não me preocupo tanto, né? Eu tive uma orientanda que fez uma pesquisa com entrevistas no mestrado, mas era um caso à parte. Ela era uma pessoa que tinha uma empresa de pesquisa de mercado, ela estava muito acostumada a fazer entrevistas, tinha uma estrutura maravilhosa, tinha funcionários para ajudar ela para fazer essas coisas. Aí, ok, ela tinha toda uma estrutura que a maioria de nós não tem. Ah, sim, tem o comitê de ética, assim, né, gente? Tem o comitê de ética, então tudo isso demanda tempo. Então, assim, eu sempre acho que tem que fazer uma reflexão sobre fazer uma pesquisa com seres humanos no mestrado, porque isso pode implicar num tempo que às vezes a gente não tem, Francineide. Mas, assim, aí tu vai ter que ver com a tua orientadora, o teu orientador, não sei quem é, exatamente isso, né? Mas eu, na minha parte, com os meus orientandos, eu não incentivo muito no mestrado pesquisa com seres humanos. No meu caso, eu estou no doutorado, mas assim, a gente está tentando essa aproximação para fazer, porque eu acho que vai ser mais interessante se a gente puder trazer uma... mas no doutorado tu tem mais tempo, Francineide, vai dar sim. No doutorado a gente consegue fazer, né? Uma outra pergunta, professora, que eu gostaria que a senhora, se pudesse, dar um esclarecimento para a gente, é sobre essa, aqui na página, deixa eu ver, a página 20, página 19, eu acho, 18 aqui do seu texto, diz assim: construindo perguntas. Os pressupostos teóricos que deram suporte à investigação que realizei no doutorado fizeram com que eu deixasse de perguntar como tornar mais qualificada a educação à distância para questionar as condições que tornaram possível a emergência dessa questão. Nessa colocação que a senhora faz, eu acho que nos leva a refletir, será que nós estamos fazendo uma pergunta, a pergunta que nós estamos fazendo, a pergunta investigativa, está sendo adequada? E aí eu comecei a refletir sobre a minha pesquisa. Eu falo na minha pesquisa sobre educação escolar indígena, né, mais ou menos sobre a questão da qualidade, se é uma educação qualificada, mas eu poderia redirecionar essa pergunta, né, e questionar quais as condições que tornam possível a emergência, né, o surgimento dessa questão de uma educação qualificada. Eu acho que é mais adequado. Pois é, eu queria até que a senhora comentasse um pouquinho como que se deu na sua realidade, na pesquisa que a senhora fez, como foi esse de redirecionamento, de você
estava buscando entender essa educação qualificada, educação à distância qualificada, mas você buscou redirecionar o seu questionamento para as condições, né, dessa, como a senhora coloca aqui, as condições que tornaram possível o surgimento dessa questão. Como que se deu isso, mais ou menos? Na verdade, desculpe. Na verdade, não se deu, porque eu já parti, desde o meu anteprojeto, dessa pesquisa de como, de problematizar, né? Eu estava dando um exemplo ali, né, de troca de questão. Tá, vou voltar um pouquinho de novo para a minha história, tá, pessoal? Se eu estiver sendo muito chata de contar a minha história, você pode me dizer que eu vou em frente, tá? Professora, fica à vontade, porque toda a leitura do seu texto eu me identifiquei muito pelas batalhas que eu tive e ainda tenho, né, no coração por vir de um curso de graduação de Ciências Contábeis, do mestrado em Administração, por pesquisar através de estruturas, de modos de pensar, já com fórmulas previamente definidas de como fazer a pesquisa. Então, essas inquietudes, quando eu fui lendo o texto, eu falei, meu Deus, a professora Carla, ela soube aqui transmitir o que a gente sente quando, né, percebe novos caminhos e novas oportunidades que a gente tem para refletir naquilo que nós entendíamos como algo real, comum e algo que parece que já está pronto, dado, é só a gente aplicar e resolver o assunto, e não é desse jeito, não é bem assim. Obrigado, professora, eu já queria agradecer por isso. Ah, bem. Fátima, fala, depois eu vou falar um pouquinho então do meu processo, assim. Está sem microfone, Fátima. Desculpa. Professora, bom dia a todos. E desculpa aí pelo atraso, mas é porque as dificuldades são maiores. Mas, enfim, professora, é assim, o que eu quero complementar. Ao contrário do que você mencionou, para mim será um prazer, porque, assim, esses seus questionamentos são os meus questionamentos que, assim, quando eu li essa apostila, eu me identifiquei muito, porque, assim, mostra os desafios, as dificuldades que a gente vem enfrentando, e, assim, você conseguiu transferir, em forma dessas palavras, as perguntas que a gente gostaria de fazer e que a gente precisaria saber lidar com essas situações. E, assim, o texto está muito claro, e são, assim, apenas complementação das nossas indagações e, tipo assim, começar a nos direcionar o caminho que a gente deve seguir e as dificuldades que a gente vai enfrentar. Então, eu fico muito grata por ter oferecido essa apostila. E conhecer sua história, os seus desafios, suas dificuldades enfrentadas, sempre é bom, porque é um desafio. É assim, pelo que você vem colocando, eu tenho uma colega que também está concluindo o doutorado, está tendo que refazer essas suas dificuldades, esses seus trabalhos, tipo assim, reconstruir, recomeçar, e aí, meu Deus do céu, eu digo, meu Deus, quanta coisa a gente vai ter que passar, e assim, é um desafio. E justamente quando você diz assim, as 2.000 páginas, eu disse, eita Jesus, só Jesus na causa. Então, é maravilhoso estar tendo a aula com você. Que bom, Fátima. Eu ia contar um pouquinho como é que eu cheguei aqui, né? O antes ainda do texto, né? Eu estava explicando para vocês que eu fazia doutorado em mecânica, eu fiz o mestrado, eu cheguei a começar o doutorado em mecânica computacional, mas chegou uma época que eu não dava mais, assim, eu comecei a pensar que eu queria uma outra coisa para fazer e não sabia bem o que era. Aí eu também relato ali, né, que eu comecei a trabalhar na outra universidade onde eu trabalhava, eu comecei a trabalhar com as pessoas que estavam pensando nas tecnologias educacionais e formação de professor em tecnologias educacionais, e aí eu comecei a me aproximar de uma colega, que hoje é muito minha amiga, né, a Maura Corsini Lopes, acho que alguns conhecem, de nome, assim, e aí ela me falava do Foucault, né, e eu pensava, né, eu sempre tive... essa coisa de ignorância, ostentação não era comigo, pelo contrário, eu sempre tive vergonha quando eu não sei uma coisa, eu fiquei quieta, né,
E aí eu comprei o Vigiar e Punir, e fui ler sozinha, né, no primeiro momento. E aí foi aquilo que eu falei, chegou uma hora que eu não sabia se eu estava gostando ou não, e aí eu comecei a gostar e comecei a tomar a decisão que eu queria me encaminhar para fazer um doutorado na área de educação. Mas tudo isso é para dizer que eu não parti de um outro lugar, eu não tenho uma formação nas ciências humanas, nas humanidades anterior. Então, quando eu comecei a pensar a pesquisa nesse campo, eu já comecei a pensar a partir de uma vertente Foucaultiana. Então, eu não tive que converter a minha pesquisa. Eu, desde o começo, pensei que eu queria problematizar a educação à distância, e talvez aquilo foi o que talvez não, certamente aquilo foi o que me mobilizou para vir para a área de educação, porque eu vinha trabalhando e lendo coisas sobre informática e educação, eu achava extremamente chato, repetitivo, parecia que todo tempo eles diziam a mesma coisa, e era sempre aquelas fórmulas dadas, aquela louvação às tecnologias, à internet. Eu digo, gente, isso não... Tinha algo que me incomodava em tudo aquilo. E eu acho que sim, eu acho que muitas das nossas pesquisas surgem dos nossos incômodos, né? E eu acho que foi a partir dali, portanto, que eu queria dizer que eu já parti de um projeto de pesquisa no doutorado muito semelhante ao que foi executado. Eu não mudei o meu projeto, eu precisei, claro, aperfeiçoar, porque eu tinha um objetivo, mas eu ainda não tinha questões de pesquisa. Eu já tinha a ideia que eu ia trabalhar com periódicos, eu não tinha definido quais eram. Ainda durante a tese, eu conversei com o meu orientador, que foi o professor Alfredo Veiga Neto, e ele perguntou se eu não queria fazer entrevista, e eu fui categórica. Ele disse que eu sou uma pessoa muito teimosa, mas que às vezes ele acha muito bom que eu seja teimosa, porque ele disse normalmente eu teimo e normalmente acaba dando certo. Eu disse, eu sei que eu sou teimosa. E eu disse, não, eu não quero fazer entrevista, eu vou trabalhar só quando tu vai ver que vai dar certo, vai ficar uma tese boa. Né? E ficou. Eu fui teimosa uma segunda vez durante o meu projeto, toda a banca disse que 239 artigos era demais, eu não ouvi a banca, eu fiz com os 239 artigos e deu certo. Tá? Mas, ou seja, não façam isso em casa, porque às vezes a teimosia pode custar caro, né? Eu tive sorte que deu tudo certo. Mas então era um pouco isso, eu não precisei refazer a minha pergunta, aquilo ali eu escrevi no texto, mas dando um exemplo do que poderia ser se eu estivesse num outro campo fazendo alguma coisa. Fátima, tu ficou com o microfone aberto, tá dando um pouquinho de microfonia. Obrigada. Então, aos poucos fui formando esses grupos e enunciando significados para essa aglutinação. Decidi chamar esses agrupamentos de categorias de análise. Hoje eu prefiro focos de análise. Então o texto está tudo ok, eu concordo com tudo que eu fiz naquela época, eu acho só que categoria é uma coisa muito estruturalista, sabe? É um termo ligado ao estruturalismo, e hoje, então, eu quando escrevo sobre isso hoje, eu procuro usar o termo focos de análise. A partir de sugestões de companheiros do grupo de pesquisa. Isso aí, na verdade, eu não sabia como chamar, alguém me disse categorias e eu assumia, mas depois eu comecei a repensar isso. Tomo as categorias não como uma forma de classificação dos enunciados, mas como uma maneira de lidar com a topologia, ó, as curvas, né, tudo o que o discurso tem, né, os recortes, os meandros, né, são recortes que impõem nas séries de enunciados em relação às aproximações e modulações. Portanto, os focos de análise ou categorias são um momento extremamente criativo e difícil, pessoal. É um dos piores, aliás, as questões de pesquisa também são muito ruins, mas depois dessas eu acho que, não sei quais das duas, é bem difícil. Porque eu vou olhando aquele monte de enunciar, aquele monte de excerto, e aquele monte de excerto tem que fazer sentido, tem que dar agrupamento. E eles não vai aparecer a palavra, eu vou mostrar para vocês a planilha, vocês vão entender. A palavra, por exemplo, que aglutina, que faz o foco aparecer, ela não necessariamente está presente nesses excertos. Então, é um processo criativo, é um processo sem fim. Vocês vão ver que eu acabei com 17 categorias de análise na minha tese, mas elas foram mais, elas foram menos. Eu abria e fechava, e juntava duas, porque era muito pouco, e abria e desdobrava uma. Olha, foi até quase o momento de eu entregar a tese para a banca, foi reconstruindo minhas categorias. Foi um processo lento, foi um processo difícil. E o que eu estou dizendo para vocês isso? Não é para assustar, mas é assim, ó, não achem que agora é só as análises. Gente, as análises é uma parte que demora muito para ser bem feita, muito. Então, reservem tempo para fazer essas análises. Não é assim sentar, em 2 dias elas são prontas. Aqui, então, o que resultou
os 3 eixos e as suas categorias. Isso aí foi já a versão final, isso não está no artigo, porque quando eu escrevi o artigo isso não estava definido. No eixo significado dos espaços temporais, eu tive as seguintes categorias: mobilidade, apagamento da fronteira presencial à distância, e falou, aquele ali deu problema ali, aquele à distância era para ser em cima. Desterritorialização, a distância aniquilada, educação sem limites, o uso do espaço e do tempo, formações não lineares, crise, pedagogias, empírio. Empírio é a mesma coisa que paraíso, né? Só que eu botei empírio porque eu me baseei hoje eu estou cada vez pior, gente. É metáfora. Enfim, daqui a pouco eu vou lembrar. Do Dante Alighieri, desculpe, né, que ele chama de empírio, é isso. O papel depois do governamento dos sujeitos, o papel do professor, a inter-relação entre os papéis professor-aluno, o papel do aluno, controlando os alunos, controlando o professor. E 2 categorias em representações do corpo, efeitos da ausência do corpo e os limites do corpo. Então, foram essas as categorias que eu construí no meu trabalho. Tranquilo até aqui, gente? Sim. Então, agora eu vou mostrar a planilha em si. Como é que eu operei com essa planilha? Agora eu vou ter uma dificuldade que eu não vou enxergar vocês, porque se eu vou ter que botar a planilha em tela inteira, senão ela fica muito pequena, pessoal. Então, agora, se vocês quiserem falar, vocês, por favor, abram o microfone, me perguntem, que eu não vou enxergar mais a tela do Meet agora. Então, essa é a planilha que eu fui construindo, pessoal. No primeiro momento, o que ela tinha? Bom, eu botei uma coluna na frente com o ano aqui para me ajudar, né? Então, eu colocava o ano, o eixo, o excerto que eu tinha tirado do texto e a referência. Essas marcas em amarelo e verde era para eu me organizar. Aquilo que eu já tinha usado de excerto, eu marcava em amarelo. Aquilo que eu já tinha feito a referência bibliográfica, eu marcava em verde. Né? Então, isso foi para auxiliar. Então, vocês podem ver que tem muito excerto em branco, ou seja, eu não utilizei todos os excertos. Eles foram ao total, deixa eu olhar o total que eu já não me lembro. Nós tivemos 399 excertos, certo? 400 excertos. Foram 72 artigos referenciados, né? Ou seja, 72 artigos, daqueles 239, 72 efetivamente entraram na tese. Não, é mais, desculpe, gente, agora que eu me dei conta, eu não estou com todas, não, estou com todas as categorias, sim, tá certo. Aí, então, eu ia separando os excertos, botava a página bonitinho, botava a referência. Ó, aqui, por exemplo, eu vou botando já comentários, aprender a se mover, né? Que eram comentários para eu poder utilizar depois, né? E vou fazendo as minhas anotações assim. Eu podia filtrar, então, por exemplo, vamos imaginar que eu quisesse só o eixo corpo. Ok? Eu veria apenas o eixo corpo aqui. E aí eu poderia trabalhar de maneira mais focada naquele eixo. Aí, quando eu comecei a perceber que eu precisava algo a mais, eu criei uma coluna para categoria. Vocês podem ver que aqui está faltando um, C, E. Aqui eu ocultei para ver o que era originalmente isso aqui. Ok. Então, agora ó, aparece a coluna categoria, que vocês vão ver que não corresponde exatamente àquelas categorias que estão lá na tese. Eu usei uma nomenclatura diferente. Na verdade, eu uso uma aqui e depois eu reconstruo de uma maneira mais bonitinha. Essas aqui, pessoal, isso aqui é a cozinha mesmo, pessoal. Vocês estão vendo aqui tudo sujo, cheio de casca de cebola. Tá? E é onde eu trabalhei. Essa planilha foi o meu trabalho de pesquisadora, né? Então, por exemplo, não tem uma categoria chamada descartável lá, né? Mas aqui aparece apagamento. Vocês vão ver, algumas categorias, inclusive, ficaram aqui nesse documento e não foram para a versão final, porque não andaram, porque não renderam, porque não deu tempo, porque, sei lá, né, que 17 categorias já é um monte de categorias, já deu trabalho bastante para fazer,
né? Então, eu ia criando isso, eu ia olhando e pensando, isso aqui eu posso pensar em descartável. Então, olhem os excertos para vocês verem que a palavra descartável não está nela. Schwartz et al. Deixam claro que as aplicações educacionais para www devem ganhar inteligência e interatividade para que os usuários tenham suporte que normalmente só poderia ser dado por um professor. Então, é o corpo descartável, pessoal. O professor pode ser descartado. Captura a alma do professor e descarta o corpo, né? Vocês veem, essas são as minhas anotações. A palavra descartável não apareceu aqui. A expressão ampla poderá operar uma passagem em direção a uma nova forma de gestão da própria interação em que cada um pode aferir e conquistar o tempo e espaço necessário à sua própria expressão, independente do número de atores ou de demandas que enfrentam no cotidiano, o capital simbólico que detém, enquanto acaba na mesma medida por reciprocidade, por garantir a escuta do outro, numa oposição radical à gestão de visão de espaços-tempos na sala de aula convencional. Então, o corpo pode desaparecer, descartável no sentido, o corpo pode desaparecer. Então, são códigos que eu vou usando, depois vou transformar isso aí em categorias. Vamos ver, por exemplo, a de significados espaços temporais, que foi a mais vasta de todas. Então, vejam aqui, ó. As categorias estão aqui. Linearidade, vocês viram que não estava lá. Apagamento virtual estava lá, o empírico estava lá, linearidade estava lá, assim. Tem algumas coisas que não apareceram lá e vão aparecer aqui. Teve umas que eu marquei em azul, não sei porquê, mas na época deveria fazer algum sentido para mim, hoje eu não sei mais, né? Tem mais umas em azul, eu não sei se essas aí, talvez eu tenha usado e tirado fora, eu não sei porque elas ficaram em azul, essas aqui. Na época... Professora, Oi? Professora, essa planilha, ela precedeu a produção mesmo da tese, ou seja, a senhora construiu a partir das leituras que estavam sendo realizadas antes mesmo de iniciar a escrita da tese. É isso? Mais ou menos, não. Como é que foi, então, assim, o processo de escrita da tese? Eu fiz o meu esqueletinho, aquele ali, né, dizendo que mais ou menos que eu ia trabalhar. Comecei a produzir os capítulos mais teóricos, né? Basicamente, tem três grandes blocos teóricos, tem mais coisa, mas assim, basicamente eu fiz 3 grandes blocos teóricos, que era pensar a trajetória das representações espaço-temporais no Ocidente desde a Idade Média, que é um capítulo. Outro era o significado, desculpe, as representações de corpo, e a outra, a ideia de governamento do sujeito. Então, eu tinha esses capítulos, depois tinha mais alguns sobre educação à distância, as coisas mais gerais, isso eu fui fazendo antes, tá? Quando eu acabei a minha proposta, essa parte conceitual, digamos assim, estava pronta, eu praticamente não mexi, assim, estava totalmente pronta. Da proposta para a final, eu só precisei finalizar as análises com todos os artigos. Né? Então, isso aí já estava pronto. Eu fui escrevendo e fui lendo. À medida que eu fui lendo, eu comecei a me dar conta que eu tinha que recolher daquele material de alguma maneira. Tá? E aí, ao recolher foi isso. Eu fui fazendo a planilha. A planilha e... Não, mentira minha, não foi isso, não. Eu fui lendo e não sabia bem o que fazer com isso. A gente esquece da história, né? Eu fui lendo e fui sabendo bem o que fazer com aquilo. Até que eu estava mais ou menos com a parte teórica pronta e eu precisava fazer pré-análise. Eu pensei, e agora? O que eu vou fazer? Eu pensei, aí começou a surgir essa ideia de planilha, de separar os excertos. Não, foi lá no final. Isso aí, eu estou lembrando agora, estou rindo porque a gente esquece das coisas, depois a gente lembra e acha graça. Né? Na época foi um pânico. Eu já estava com a minha defesa marcada de qualificação e tinha que finalizar o meu material, a minha proposta, em uma semana para entregar para a banca. E 10 dias, coisa assim. E aí eu não tinha análise ainda, a pré-análise não estava feita, né? Aí eu peguei, tinha um feriadão, me lembro até hoje, foi um feriadão de outubro ali, que tinha dia do professor, né, na Serra da Aparecida. Eu entrei dentro do computador, entrei dentro das minhas coisas, e aí foi assim, naquela semana que eu consegui pensar uma metodologia, que aí foi naquela semana que eu criei a planilha, daí eu fui pegar os excertos e pensei nas categorias.
Então, assim, não foi prévia, na verdade, isso aqui foi um processo, né, Francine, porque eu não tinha isso já elaborado, isso aí eu tive que elaborar quando eu me deparei com a necessidade de defender o projeto e não saber o que fazer, né? Então, foi no susto. Entendi. E, pelo visto, no caso, ajudou na hora da análise dos dados, né? A planilha... Sim, sim. Não sei como é que eu ia fazer. Vocês conseguem imaginar como é que eu ia lidar com 200 e tantos artigos, com quase 400 excertos? Se eu não tivesse uma planilha, eu não teria como fazer isso na época, né? Era muita coisa, muito material. E, professora, nesses termos que a senhora criou na planilha, eixo e categoria, qual desses dois é a questão dos conceitos trabalhados? Nenhum. Conceitos Nenhum. Deles? Nenhum. No caso, a categoria... pode falar. Os eixos foram lá as perguntas iniciais, como eu expliquei para vocês. Os eixos já estão dados desde o começo da pesquisa, são as questões de pesquisa. As categorias foram criadas. Claro que eu ter conceitos me ajudaram... Não, eu só pude criar as categorias porque eu tinha um monte de conceito na cabeça. Alguns eu tive que depois ir buscar. Mas elas não necessariamente estão relacionadas com um conceito. Elas são uma maneira de agrupar, e aí é isso, é uma criatividade. Como criar categoria, isso eu não tenho como dizer para vocês. Aí não tem um método, aí é a sensibilidade do pesquisador. Como é que tu vai agrupar? Cara, isso eu já tentei explicar para as pessoas, eu não sei, até porque cada vez que eu faço uma pesquisa, eu uso ainda mais ou menos esse método, mas a maneira como eu trabalho com cada texto é diferente. Né? Não tem... Tu vai ter que achar algum critério para fazer esses agrupamentos. Como? Sim, aí é muito subjetivo. Aí eu não tenho como... Sim, não tenho como cada pesquisa tem uma condução, né? Então, você vai construir uma planilha que vai te ajudar dentro daquilo que você está construindo dentro da pesquisa. Sim. E aí criar as colunas de acordo com aquilo que você vai estar construindo, está fazendo parte da sua análise, da pesquisa Sim. que você está construindo. Quando eu crio as categorias ou os focos, eu já estou analisando. Já é uma parte da análise. Porque eu não tenho como criar essas categorias sem estar já analisando, de alguma maneira, esses excertos. E os próprios excertos ali são as categorias... Oi, fala. Os fragmentos. Os excertos, sim, são os fragmentos, no caso. Na verdade, eu usei a palavra fragmento, mas eu devia ter usado excerto. Também, isso aí também foi... Eu estava em processo de construção nessa época, tá? Então, coisas que estão muito claras para mim nesse momento não estavam muito claras lá. Pelo contrário, eu estava construindo tudo isso. Alguém, quem foi me perguntou, desculpe aqui, a Jucimara perguntou se os conceitos, se os excertos comandam as categorias. Sim, é a partir dos excertos que eu construo as categorias. Só que assim, num primeiro momento, vocês têm um monte de excerto, e aí vocês vão ter que olhar e ficar vesga de tanto olhar para esses conceitos, para começar a pensar o que vocês podem agrupar esses conceitos, em torno de que ideia vocês podem agrupar esses conceitos. Mas, sim, quem vai comandar a coisa são os excertos. A gente, como pesquisador, tem que rachar esses excertos e tentar, a partir daí, extrair modos de construir as categorias. Elas não são dadas previamente. Essa é que é a dificuldade. Criar essas categorias, como eu estava dizendo para vocês, é um dos momentos mais difíceis da dissertação ou da tese, e que exige uma sensibilidade do pesquisador. E sim, quanto mais leitura, quanto mais conceito, melhor, porque aí eu estou, nesse momento de construir as categorias, eu estou num momento de total instabilidade. Total instabilidade. Se eu não tiver conceitos, se eu não tiver muita coisa na cabeça, eu vou olhar aquilo e não vou saber o que fazer. Então, assim, quanto mais bagagem, quanto mais leitura, quanto mais ferramentas eu tiver, mais fácil vai ser de fazer esse trabalho. Né? E aí eu volto a dizer, bom, e o que eu preciso? Não sei.
né? Às vezes a Dani e a Yara, elas olham aqueles trabalhos no seminário de pesquisa, já te dou a palavra, Toriel. E aí os meus orientandos sempre chegam lá com um balaio de conceitos, e elas dizem, mas, Carla, por que tanto conceito? Eu digo, gurias, da maneira como eu trabalho, a gente tem dificuldade de achar o conceito antes de se aproximar do material. Então, assim, é um pouquinho... A maneira como eu costumo trabalhar é um pouquinho diferente, às vezes, de alguns textos, de algumas coisas mais clássicas, culturais, que já parte da representação e da identidade, aquilo já está dado desde o começo. Normalmente, no nosso caso, a coisa é um pouquinho mais complicada onde eu trabalho, assim, mas aí é característica do campo onde eu tenho desenvolvido as minhas pesquisas. Por favor, Nathaniel. Olá, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, eu tive a satisfação de ter essa disciplina com a professora Carla, né, essa aula, ou melhor dizendo, com a professora Carla lá no mestrado, e eu coloquei, né, efetivamente em prática a formulação dessa planilha já num artigo que eu tive que escrever da disciplina da própria professora Carla. Eu acho que era Emergências Culturais, Emergências da Educação, alguma coisa assim. Emergência das Instituições Educacionais Modernas. Isso. E desde ali, né, eu estava no início da minha pesquisa, eu já comecei a fomentar essa planilha, né, a inserir excertos nela. E eu terminei a minha dissertação, né, com praticamente 300 excertos, próximo de 300 excertos, né, onde eu fiz essa divisão e cumpri exatamente conforme a professora Carla falou. A única coisa que eu fiz de diferente foi que, na questão dos eixos, eu fiz em abas diferentes, que a planilha do Excel, ela possibilita isso, né? Então, eu fiz em abas diferentes. Eu trabalhei com conceitos, por exemplo, de identidade, representação e currículo. Então, eu fiz em cada aba um desses eixos, né? E são excertos que eu vou utilizar, inclusive, agora novamente, né, na minha tese, né, na minha pesquisa de tese, e assim, ó, elas estão sempre ali. Sempre quando eu precisar escrever um artigo, eu tenho essa caixa de ferramenta para ir ali buscar, entendeu? Então, para mim, foi muito bom mesmo essa experiência, né, essa metodologia, e eu creio que se vocês seguirem isso, no início é chatinho, né, mas depois que a gente começa, né, tá lendo o livro, já começa a selecionar aqueles excertos ali que você vai achar importante para a sua pesquisa. Já começa a lançar ali, que nem a professora falou, teve muitos excertos que eu coloquei ali que eu não utilizei, mas que estão ali na minha caixa de ferramenta. Um dia eu vou precisar, né, e eu sei aonde está. Importante aqui também, eu acho importante destacar, que além de colocar a bibliografia ao lado, é importante colocar a página, né, daquela citação, porque muitas vezes você vai usar no texto uma citação direta, onde vai precisar colocar a página. Então, para não ter todo aquele retrabalho de ter que ir lá buscar no texto, né, e procurar a página, eu acho importante também já utilizar esse meio aí. Tá bom, pessoal? Ó, essa planilha é show de bola, viu? Usem aí que vocês vão acharem legal. Valeu, pessoal. Um abraço a todos aí. Obrigada, Tonel. Isso que tu falou é importante, eu não cheguei a destacar, eu botava a página no final do excerto, porque sim, senão eu vou ter que achar ele no meio do artigo lá, sabe lá onde é que ele anda? Sim, botar sempre a página, Tonel, obrigada, né? E a ideia de usar abas diferentes, sim, eu acho que também é uma estratégia interessante, né? Aí cada um vai pensar um pouquinho melhor, como prefere, né? As categorias eu também uso filtros também para poder, quando eu vou fazer, porque o que acontece? Eu faço todo esse trabalho aqui e depois eu tenho que escrever. Então, vamos dizer que eu quero escrever hoje sobre apagamento do virtual. Eu vou, então, só escolher essa aqui. É sobre isso que eu vou escrever hoje. Então, me aparecem todos os excertos dessa categoria. E aí eu vou olhar para eles e vou começar a construir meu texto. Alguns vão entrar diretamente lá para fazer análise, outros, como são demais, eu não consigo botar tanto excerto numa tese, outros vão ficar aqui, enfim, guardados, se um dia eu quiser trabalhar com eles. Né? Só um outro detalhezinho, que eu não sei, de repente o pessoal até já sabe, né? Eu estou aqui chovendo
uma olhada, mas quando a gente vai pegar o excerto da planilha e colocar no texto, se você der ali um Ctrl+C e depois um Ctrl+V, quando colar, ele vai colar com a planilha, né, com a célula. Então, aqui eu uso um recurso que é apertar o Ctrl+Shift+V, que daí ele vai fazer a colagem sem a formatação anterior, mas sim com a formatação do texto. Isso aí já facilita, né, bastante, e é um retrabalho aí que a gente não vai ter. Perfeito, perfeito. Se for no Word, se for no Google Documentos, é contra Alt+V. É a mesma coisa, só que o comando é diferente. Mas é isso, obrigada, Daniel. Porque, sim, senão tu vai colar a planilha e ficar formatando, né? Na minha tese, eu optei pelo seguinte, inclusive, eu usava os excertos que eu tirava... Todas as análises foram feitas com situações diretas, né? Eu acho que se é material empírico, a gente não tem que mexer, a gente tem que trazer exatamente o que está lá na empiria, né? E aí eu trouxe como citação direta sempre, e eu usava uma borda em volta dos excertos que estavam no material empírico para diferenciar das situações das referências bibliográficas do trabalho. Então, isso também pode ser pensado, a gente pode pensar em diferenciar, porque senão, às vezes, fica meio misturado o que é material empírico, o que é excerto que veio da empiria, o que é referência, né, teórica do trabalho. Então, isso também pode ser pensado.